Nunca fui bom de contar histórias. Às vezes eu até esqueço o que comi no café da manhã, mas essa história aqui eu nunca esqueci. Se esse vídeo apareceu para você, comenta aí de qual cidade você está assistindo, isso me motiva a postar mais histórias como essa. E se inscreve no canal para me dar uma força. A BR-060 se esticava à minha frente como uma cobra preta e infinita, cortando o cerrado goiano numa linha reta que parecia não ter fim. 3h40 da manhã. O cheiro de diesel grudava na minha pele igual cola quente, misturado ao suor, que escorria pelas costas mesmo com as janelas abertas. O motor do meu Scania roncava igual onça satisfeita, um som que há 23 anos embala meus dias e noites nessa vida de cigano motorizado. Meu nome é Miguel. Miguel Santos, para ser mais exato, mas na estrada todo mundo me conhece só pelo primeiro nome mesmo. 52 anos pesando nas costas, cabelo mais sal que pimenta, mãos que nem lixa de tanto apertar volante e carregar peso. Tenho uma cicatriz na testa, lembrança de um acidente em 2018, perto de Cuiabá. E tenho os olhos cansados de quem já viu mundo demais. Não tenho família esperando em casa. Não tenho casa, na verdade. O que tenho é essa cabine que virou meu quarto, minha sala, minha cozinha. As paredes forradas de madeirite, um colchão fino mas limpo, uma foto da minha Cleusa grudada no painel. Minha mulher morreu faz 8 anos, 2 meses e 16 dias, câncer no fígado. Levou ela em 6 meses, levou junto comigo a vontade de parar quieto em qualquer lugar. Antes dela partir, a gente tinha uma casinha em Anápolis. Pequena, mas era nossa. Cleusa plantava manjericão na janela da cozinha. Fazia café forte que acordava os vizinhos pelo cheiro. Quando eu chegava das viagens, ela corria para o portão igual menina. 17 anos de casamento, e ela sempre corria. Depois que ela se foi, vendi tudo. Casa, móveis, até a televisão que ela gostava de assistir suas novelas. Não conseguia ficar parado naqueles cômodos cheios de lembrança. Cada canto gritava o nome dela. Cada silêncio doía igual facada. Então, peguei as economias, comprei esse Scania usado e resolvi que a estrada ia ser minha nova morada. De lá para cá, é só eu, esse motor que não me abandona e o vazio que cresce a cada quilômetro. Trabalho para esquecer, rodo para não pensar, paro só quando o corpo dá sinal que não aguenta mais. Durmo em postos, como em lanchonetes de beira de estrada, tomo banho quando acho um chuveiro decente. É vida de cachorro, mas é a vida que sobrou para mim. O céu estava sem lua naquela madrugada de março. Só as estrelas que piscavam igual vagalumes, parecidas com aquelas que minha mãe me mostrava quando eu era menino, lá no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Carbonita. Ela morreu quando eu tinha 17 de parto. O bebê também não resistiu. Pai, esse nunca conheci de verdade. Aparecia de vez em quando, bêbado e violento, até que um dia sumiu de vez. Restou a estrada para me criar e me ensinar o que eu precisava saber sobre o mundo. O calor sufocava mesmo sendo madrugada. Março no Cerrado é assim. O sol se põe, mas o forno continua aceso. O ar-condicionado do caminhão tinha dado defeito lá em Goiânia e eu seguia com as janelas abertas, sentindo aquele vento quente me bater no rosto igual sopro de secador de cabelo. De vez em quando passava uma carreta no sentido contrário, Rio-Bahia ou São Paulo-Brasília, e por alguns segundos os faróis cortavam a escuridão igual relâmpago, revelando a paisagem seca e as árvores retorcidas do cerrado. Eu vinha de Jataí, carregado de soja para Brasília. 28 toneladas de grão dourado no baú, mais 5 horas de viagem pela frente. Tinha parado para jantar em Rio Verde, num restaurante pequeno, mas limpo, onde uma senhora de uns 60 anos me serviu um prato de arroz com pequi que lembrou o tempero da minha mãe. Conversamos um pouco, ela me contou dos filhos que foram para a cidade grande e só voltam no Natal. Gente igual eu,
sozinha, mas ainda com esperança de que a vida pode melhorar. Foi saindo de Rio Verde, já na madrugada, que comecei a sentir aquele peso no peito. Aquela melancolia que às vezes me visita, igual fantasma chato. Lembrei da Cleusa, do jeito que ela fazia café, cantarolando uma música que nunca soube o nome. Lembrei do nosso quarto, da janela que dava para o quintal pequeno, onde ela criava galinha. Lembrei de como ela cheirava quando chegava do trabalho. Na loja, perfume barato misturado com o cheiro de tecido novo. O rádio tocava sertanejo raiz, aquelas modas antigas que falam de amor perdido e saudade. Mudei para uma estação de notícias, mas até as notícias eram deprimentes. Violência, corrupção, economia ruim. Desliguei tudo. Preferi o silêncio e o ronco do motor. Era quando o silêncio pesava mais que eu pensava em Cleusa nos últimos dias, internada no hospital de Goiânia, magra igual galho seco, mas ainda sorrindo quando eu chegava de viagem. Ainda perguntando se eu tinha comido direito, se estava dirigindo com cuidado. No último dia, ela segurou minha mão com aqueles dedos finos, que pareciam um galho de árvore, e disse: Miguel, você é um homem bom. Não se perde na solidão, não. Mas como não se perder quando a pessoa que dava sentido para sua existência vira só lembrança? Como não se perder quando você acorda todo dia numa cabine estreita, sem ter para quem dar bom dia? Como não se perder quando a única conversa que você tem é com os frentistas dos postos e as atendentes das lanchonetes? Acendi um cigarro, puxei a fumaça devagar. Vício que peguei depois que Cleusa morreu. Ela sempre implicava quando eu fumava, dizia que fazia mal para os pulmões. Agora fumava igual chaminé, e ninguém para reclamar. Era uma das poucas liberdades que a solidão me dava. Foi numa dessas tragadas, com o cigarro pendurado no canto da boca e os olhos fixos na estrada iluminada pelos faróis, que eu vi. Primeiro pensei que fosse miragem. Dessas que a mente cansada prega na gente quando dirige, por muitas horas seguidas, principalmente na madrugada, quando o corpo pede descanso, mas o trabalho não permite. Já tinha visto de tudo na estrada: sombras que viravam árvores, animais que eram pedras, pessoas que eram placas. Mas essa visão era diferente. Tinha movimento, tinha urgência. No meio da pista, bem na minha mão de direção, iluminada pelos faróis do Scania, como se fosse uma atriz no palco. Uma figura corria descalça, vestido branco que esvoaçava igual bandeira de rendição, véu esfarrapado tremulando no vento quente da madrugada, braços se debatendo como se ela estivesse se afogando no ar denso do cerrado. Uma noiva perdida na escuridão, correndo igual alma penada procurando descanso. Peguei o cigarro da boca com uma das mãos, joguei pela janela e com a outra pisei no freio. O Scania pesado gemeu que nem animal ferido. Os pneus cantaram no asfalto quente, fazendo aquele barulho de borracha sendo torturada. O cheiro de freio queimado invadiu a cabine. Parei uns 20 metros à frente dela, com o coração batendo descompassado, igual bumbo de folia. Saltei da cabine, com as pernas ainda tremendo da adrenalina. O calor me bateu no rosto igual tapa. O som das cigarras no mato era ensurdecedor, misturado com o tique-tique do motor esfriando e o zunido distante de algum caminhão lá longe. Moça! Gritei, a voz saindo rouca. Ei, moça! Tá tudo bem? Ela parou de correr, se virou devagar como se tivesse medo do que ia encontrar. E quando a luz forte dos faróis bateu no rosto dela, senti um nó subir pela garganta e se alojar ali feito espinho. Era jovem, muito jovem, não passava dos 20 e poucos anos, se tanto. Os olhos eram verdes, imensos, brilhando de lágrima e desespero, como se carregassem todo o sofrimento do mundo. O rosto era bonito, mas estava marcado pelo medo e pelo cansaço. Os lábios rachados, provavelmente de sede. O cabelo castanho, que devia ter estado penteado com capricho há algumas horas, agora estava desgrenhado, com mechas grudadas no rosto pelo suor.
O vestido de noiva, que devia ter custado uma fortuna, estava sujo de poeira vermelha da estrada, rasgado na barra, manchado de suor e de algo que parecia sangue. Os pés descalços sangravam, deixando marcas vermelhas no asfalto. Ela não tinha mais o sapato, e os pés pequenos estavam cortados pelos pedregulhos da estrada. "Por favor", ela disse, e a voz saiu em fios finos, quase um sussurro. "Me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda." Não hesitei nem um segundo. 23 anos de estrada me ensinaram uma coisa fundamental. Quando alguém pede socorro na madrugada, no meio do nada, você ajuda primeiro e pergunta depois. Principalmente quando essa pessoa é uma moça jovem, sozinha, machucada e desesperada. "Vem cá", disse, estendendo a mão calejada. "Vamos sair dessa pista antes que apareça outro caminhão." Ela vacilou um instante, me olhando de cima a baixo com desconfiança. E eu não podia culpar ela. Eu devia estar uma figura, barba por fazer de 3 dias, camisa xadrez amassada de suor, calça jeans suja de graxa, cheiro de diesel e cigarro. Um homem de 52 anos, grande, forte, no meio da madrugada. Qualquer mulher ficaria com medo, mas alguma coisa no meu olhar deve ter tranquilizado ela. Talvez a sinceridade, talvez o cansaço, talvez simplesmente o fato de que ela não tinha escolha. Veio devagar, mancando, deixando pegadas de sangue no asfalto. Ajudei ela a subir na cabine. Os braços dela eram finos feito graveto e ela pesava quase nada. Acomodei ela no banco do carona, que tinha uma almofada que Cleusa tinha bordado anos atrás, e fechei a porta com cuidado. Depois, contornei o caminhão, sempre olhando para os 2 lados para ver se vinha veículo, e voltei para o meu lugar. Só então, com ela sentada ao meu lado, na luz fraca do painel, reparei melhor no estado dela. Tremia igual folha no vento, não de frio, fazia uns 35 graus. Tremia de medo, de tensão, de alguma coisa que eu ainda não sabia o que era, mas que fazia meu peito apertar de dó. "Como é seu nome?" perguntei com voz baixa, tirando uma garrafa de água mineral do compartimento atrás do banco. "Isadora", respondeu, pegando a garrafa com as 2 mãos trêmulas. "Isadora, meu nome é Miguel, Miguel Santos, sou caminhoneiro." Botei o caminhão para andar devagar, sem pressa. Que aconteceu com você, menina?" Ela abriu a garrafa e bebeu a água em goles desesperados, como se não bebesse há dias. A água escorreu pelo queixo, molhando o decote do vestido de noiva. Quando terminou quase a garrafa inteira, me olhou com aqueles olhos verdes que pareciam carregar o peso de uma vida inteira de sofrimento. "Eu fugi", disse, a voz ainda fraca, mas mais firme. "Do meu casamento." Senti o sangue gelar nas veias. Uma noiva fugindo do próprio casamento, sozinha, na madrugada, no meio do cerrado. Isso não era coisa boa. "Fugi de onde?" perguntei. "De Jataí, da igreja." Todo mundo estava lá. Minha família, a família dele, os convidados. Ela começou a chorar baixinho. Não consegui casar com aquele homem, Jataí. Eu tinha saído de lá há poucas horas. Significava que ela tinha corrido. Jesus devia ter corrido uns 15, 20 quilômetros a pé, de madrugada, descalça, vestida de noiva. "Você correu da igreja até aqui?" perguntei, incrédulo. "Corri, peguei carona, corri mais." Ela enxugou os olhos com a manga do vestido. "Não sei direito como cheguei até aqui. Só sei que não podia voltar. Não podia." Parei o caminhão no acostamento. Desliguei o motor. O silêncio da madrugada invadiu a cabine, quebrado apenas pelo canto das cigarras e pela respiração ofegante dela. "Isadora", disse, me virando para ela, "você quer me contar o que aconteceu? Não precisa se sentir obrigada, mas às vezes conversar ajuda." Ela me olhou por um longo tempo, como se estivesse avaliando se podia confiar em mim. Depois, suspirou fundo,
um suspiro que parecia carregar anos de sofrimento guardado. É uma história longa, disse. Tenho tempo, respondi. E você parece precisar desabafar. Foi quando ela começou a me contar uma história que ia partir, meu coração em pedaços. Botei o caminhão para andar bem devagar, enquanto Isadora me contava sua história. As palavras saíam aos pedaços, entre soluços e pausas longas, como se cada lembrança fosse um espinho que ela precisava arrancar da garganta. Cada revelação me apertava mais o peito e acendia uma raiva que eu não sentia há anos. Minha família é tradicional, disse ela, enxugando os olhos com a manga do vestido de noiva. Dessas que ainda acredita que mulher nasce para servir marido, parir filho e ficar calada. Meu pai, João Batista, é pecuarista. Minha mãe, Conceição, nunca trabalhou fora de casa, nunca teve opinião própria, nunca sorriu de verdade, cerrei os punhos no volante. Conhecia famílias assim. No interior, principalmente nas regiões mais afastadas, ainda existiam homens que tratavam mulher como propriedade, como mercadoria para ser negociada. Fui prometida em casamento quando tinha 16 anos, continuou Isadora, a voz tremendo. Para um homem de 42, fazendeiro, amigo do meu pai, Rogério Mendes, rico, influente, dono de metade das terras de Jataí e cruel. Desde o primeiro dia que me viu, deixou claro que eu seria dele, quisesse ou não. Como assim prometida? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Meu pai estava com dívidas. A fazenda ia ser executada pelo banco. Rogério propôs um acordo. Ele quitava as dívidas e em troca ficava comigo, como se eu fosse uma vaca, um cavalo, uma coisa qualquer para ser negociada. A raiva subiu pela minha garganta igual bilis. Respirei fundo, tentando me controlar. Não era hora de explodir, era hora de ouvir. Tentei fugir antes, continuou ela. 3 vezes. A primeira foi quando tinha 17 anos. Fugi para Goiânia, consegui emprego numa loja de roupas, pensei que tinha me livrado, mas meu pai me achou em 2 semanas. Me trouxe de volta, me trancou em casa por 1 mês, disse que era minha obrigação, que a família dependia dessa união. Passamos por um povoado adormecido. Poucas casas, luzes amareladas nas janelas, um posto de gasolina fechado. O Brasil profundo, onde o tempo passa devagar e as tradições arcaicas ainda mandam. A segunda vez foi no ano passado. Tentei fugir para o Rio de Janeiro, onde tinha uma prima que disse que podia me ajudar. Cheguei na rodoviária de Goiânia, já com a passagem comprada, quando meu pai apareceu com 2 homens. Me arrastaram de volta feito criminosa. Dessa vez, fiquei trancada por 2 meses, sem sair, sem ver ninguém, só com minha mãe me levando comida no quarto e chorando em silêncio. E sua mãe nunca te defendeu? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Minha mãe, Isadora riu amargo, é uma mulher quebrada. Casou com 15 anos, também num casamento arranjado. Apanhou do meu pai durante 27 anos, teve 6 filhos, perdeu 3 e nunca reclamou. Para ela, resistir é pecado. Ela dizia, é nosso destino, Isadora. Mulher nasceu para sofrer calada. O motor roncava baixinho enquanto seguíamos pela estrada vazia. Isadora continuou. A terceira vez foi há 3 meses. Dessa vez eu tinha um plano melhor. Tinha guardado dinheiro. Tinha um amigo que ia me ajudar a sair do estado. Mas alguém me denunciou. Acho que foi minha irmã mais velha, com ciúme, de eu estar tentando ser livre, enquanto ela se conformou com o casamento arranjado que teve. E aí meu pai perdeu a paciência, me deu uma surra que deixou marca por semanas. Disse que se eu tentasse fugir de novo, ele me matava. E não era ameaça vazia. Meu pai já matou o homem, Miguel. Por causa de terra, de gado, ele me mataria mesmo. Senti um arrepio percorrer minha espinha. A violência no interior era algo real, brutal, especialmente quando envolvia a honra de família e tradições arraigadas.
Depois disso, me colocaram sob vigia constante. Não podia sair sozinha, não podia falar com estranhos, não podia nem ir ao correio sem alguém junto. Rogério vinha me visitar toda semana, me tratando como se já fosse sua propriedade. Tocava em mim sem permissão, me beijava à força, dizia que depois do casamento eu ia aprender a ser uma esposa obediente. A voz dela se embargou. Parei o caminhão novamente, dessa vez numa entrada de fazenda. Desliguei o motor e me virei para ela completamente. Isadora, olha para mim. Ela levantou os olhos verdes, inchados de tanto chorar. Você não é propriedade de ninguém. Você é uma pessoa, com direitos, com vontades. O que sua família fez com você é crime. Eu sei, ela sussurrou, mas saber disso na cabeça e conseguir resistir na prática são coisas diferentes. Quando você vive anos sendo tratada como objeto, começa a acreditar que é isso mesmo que você vale. E o que mudou hoje? O que te fez fugir dessa vez? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar a parte mais difícil da história. Hoje era o casamento, Igreja São José, em Jataí, e Setisen. 200 convidados, banda de música, festa que custou uma fortuna. Tudo pago pelo Rogério, é claro. Ele queria que todo mundo visse que estava comprando a filha de João Batista. Conta direito. Como foi? Acordei às 5 da manhã. Minha mãe, minhas tias, as amigas dela, todas me ajudando a me arrumar. Cabelo, maquiagem, vestido. Ela olhou para baixo, para o vestido sujo e rasgado. Este vestido custou R$ 8.000, importado. Rogério fez questão de escolher pessoalmente. E você, como se sentia? Como um cordeiro sendo preparado para o sacrifício. A voz dela ficou dura. Elas falavam como se fosse o dia mais feliz da minha vida e eu só conseguia pensar que era o último dia da minha liberdade. Quando terminaram de me arrumar, me colocaram num carro e me levaram para a igreja. Você tentou falar com alguém? Tentei falar com meu padrinho, que sempre foi mais compreensivo. Mas ele disse que casamento é coisa séria, que eu ia me acostumar, que toda mulher fica nervosa no dia do casamento. Tentei falar com minha prima mais nova, mas ela disse que eu era louca, que Rogério era um bom partido, que eu devia me sentir sortuda. Isadora parou de falar por um momento, perdida nas lembranças. Depois continuou. Quando chegamos na igreja, vi o Rogério me esperando no altar. Ele estava sorrindo, mas não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de posse, de quem estava prestes a receber uma mercadoria que comprou. E nesse momento, Miguel, algo despertou dentro de mim. O quê? Raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Raiva de estar ali, raiva de ter sido vendida, raiva de toda aquela gente que estava assistindo minha escravidão e achando bonito. Os olhos dela brilharam. E junto com a raiva veio uma certeza. Eu preferia morrer a me casar com aquele homem. O silêncio da madrugada nos envolveu. Senti meu coração apertado, lembrando da minha própria história, da minha liberdade de escolher a Cleusa, de casar por amor, de ser feliz enquanto ela estava viva. E então, eu fiz o impensável. Saí correndo. Como assim saiu correndo? Perguntei, fascinado pela coragem daquela moça frágil. Isadora secou mais uma lágrima e continuou, a voz ganhando força conforme revivia aquele momento de libertação. A cerimônia ia começar em 10 minutos. Eu estava no salão ao lado da igreja, esperando a hora de entrar. Minha mãe estava arrumando meu véu pela 10ª vez, nervosa, repetindo que eu tinha que sorrir, que tinha que parecer feliz. As madrinhas tagarelavam sobre a festa, sobre como o Rogério tinha gastado dinheiro, sobre como eu era sortuda. Ela parou, fechou os olhos, como se estivesse vendo tudo de novo. Foi quando ouvi a música começar, o órgão da igreja tocando a marcha nupcial. E minha mãe disse, pronta, minha filha, chegou sua hora. Sua hora.
como se fosse hora de morrer. E aí? Aí eu olhei no espelho grande que tinha no salão. Vi meu reflexo vestida de branco, com o véu, a maquiagem, as flores no cabelo. E sabe o que eu vi, Miguel? Eu vi minha mãe. Vi ela no dia que casou com meu pai, jovem, bonita, cheia de sonhos que foram sendo mortos um por um. Vi minhas tias, todas elas, que casaram cedo e nunca mais sorriram de verdade. Vi minha irmã mais velha, que tem 28 anos e parece ter 50, de tanto sofrimento calado. A voz dela ficou mais firme, mais determinada. E pensei, não vou ser mais uma. Não vou passar os próximos 30 anos da minha vida sendo propriedade de um homem que me comprou. Não vou parir filhos dele, cuidar da casa dele, aguentar. Ele me batendo quando não gostar de alguma coisa. Não vou. Foi quando você fugiu? Ainda não. Primeiro tentei falar com minha mãe. Segurei a mão dela e disse, mãe, eu não posso casar. Não amo esse homem, tenho medo dele. Me ajuda, pelo amor de Deus. Sabe o que ela respondeu? Balancei a cabeça, embora pudesse imaginar. Ela disse, amor é luxo de rico, Isadora. Mulher pobre casa por necessidade. Você vai aprender a gostar dele. E depois sussurrou olhando para os lados. Eu também não amava seu pai no começo. Jesus! Foi a gota d'água. Percebi que não ia ter ajuda de ninguém, que se eu quisesse ser livre, tinha que tomar a decisão sozinha e arcar com as consequências. Então, ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Então eu fiz a coisa mais louca da minha vida. Conta. Esperei minha mãe e as madrinhas saírem para ver como estava a igreja. Fiquei sozinha no salão por uns 2 minutos. Tirei o salto alto que me machucava, peguei a barra do vestido para não tropeçar e saí pela porta dos fundos que dava para o quintal da igreja. A imagem dela correndo vestida de noiva me fez sorrir, apesar da gravidade da situação. E ninguém viu? O quintal da igreja dá para um terreno baldio, cheio de mato. A atravessei correndo, rasgando o vestido nos espinhos, sujando tudo de terra. Do outro lado tinha uma rua pequena. Segui correndo, sem olhar para trás, ouvindo o som do órgão ficando mais distante. E daí? Como chegou até aqui? Corri, até sair da cidade. Umas 2 horas correndo, parando só quando não aguentava mais. Os pés começaram a sangrar logo no começo, mas eu não podia parar. Sabia que quando descobrissem que eu tinha fugido, iam mandar gente me procurar. Isadora bebeu um pouco mais de água antes de continuar. Quando cheguei na estrada, na saída de Jataí, tentei pedir carona. Imagina a cena. Uma noiva suja, descalça, desesperada. Os primeiros carros nem pararam. Deve ter pensado que eu era louca. E conseguiu carona? Consegui com um casal de idosos que estava voltando de uma festa. Eles ficaram com pena de mim, me levaram até Rio Verde. O homem queria me levar na delegacia, disse que eu parecia estar fugindo de alguma coisa ruim. A mulher disse que se eu quisesse conversar, ela podia me ajudar. Por que não aceitou a ajuda? Porque eu sabia que se contasse a história, eles iam querer me levar de volta para a família. Iam achar que uma moça de 22 anos não pode tomar decisão sozinha, que devia obedecer aos pais. Então, inventei uma desculpa, disse que tinha brigado com o noivo, mas que já estava resolvido, que só precisava chegar em casa. Ela suspirou, cansada de tanto falar. Em Rio Verde, desci do carro e comecei a caminhar de novo. Já era madrugada, a cidade estava vazia. Pensei em procurar ajuda, mas não conhecia ninguém. Só sabia que precisava me afastar o máximo possível de Jataí. E continuou caminhando até aqui. Consegui mais uma carona com um rapaz, de moto, que me levou uns 10 quilômetros. Depois ele disse que ia virar para outro lado, me deixou na estrada. E eu continuei andando, até que ela me olhou. Até que você apareceu. Ficamos em silêncio por um tempo, absorvendo tudo que ela tinha contado. Depois perguntei, Isadora,
Você tem algum lugar para ir? Algum parente? Algum amigo que possa te ajudar? Ela balançou a cabeça. Toda a minha família está do lado do meu pai, os amigos também. Quem ia se arriscar a me ajudar contra João Batista e Rogério Mendes? Eles têm poder, têm dinheiro, têm influência. E agora, qual é seu plano? Não sei, ela admitiu, a voz voltando a ficar frágil. Só sei que não posso voltar. Prefiro morrer na estrada a voltar para ser escrava daquele homem. Olhei para ela, sentada no banco do carona, ainda vestida de noiva. Os pés feridos, o rosto marcado pelo sofrimento, mas os olhos brilhando de determinação. E nesse momento, sem saber bem porquê, tomei uma decisão que ia mudar minha vida para sempre. Isadora, disse, você não vai morrer na estrada e não vai voltar para ser escrava de ninguém. Ela me olhou com uma mistura de esperança e descrença. O que você quer dizer? Quero dizer que você pode vir comigo, até você se organizar, até decidir o que quer fazer da vida. Não é vida para ninguém isso que você passou. Miguel, você nem me conhece. Por que faria isso por mim? Pensei na pergunta dela. Por que mesmo? Talvez porque reconheci nela a mesma solidão que me acompanhava. Talvez porque lembrei da minha Cleusa, que sempre dizia que a gente tinha obrigação de ajudar quem estava precisando. Ou talvez porque pela primeira vez em 8 anos senti que tinha um propósito além de simplesmente existir. Porque todo mundo merece uma chance de ser livre, respondi. E porque eu entendo o que é se sentir preso, mesmo que por motivos diferentes. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio. Você faria mesmo isso? Me ajudaria? Faria, mas você tem que entender uma coisa. Não vai ser fácil. Seu pai e esse Rogério vão procurar você. Vão fazer de tudo para te achar. Eu sei, mas pelo menos vou ter uma chance de lutar. Liguei o motor do caminhão. O ronco familiar me tranquilizou. Estava tomando uma decisão arriscada, mas se sentia certa. Então vamos. Primeiro lugar que vou te levar é num hospital, para cuidar desses pés. Depois a gente vê o que fazer. Miguel, ela disse me tocando o braço. Obrigada. Eu não sei como vou retribuir isso. Não precisa retribuir nada. Só precisa ser feliz. E foi assim, com uma noiva fugitiva no banco do carona e o coração batendo mais acelerado que há anos, que retomei a viagem pela BR-060 sem saber que nossa jornada estava apenas começando. Fazia 1 hora que estávamos na estrada, quando o céu começou a escurecer ainda mais. Não era o escuro natural da madrugada, mas aquelas nuvens carregadas que anunciam tempestade no cerrado. O ar ficou mais pesado, mais denso, e um vento forte começou a balançar o caminhão. Vai chover, disse Isadora, olhando pela janela. E vai chover forte, confirmei acelerando um pouco. Preciso achar um lugar para parar. Quando chove assim no cerrado, não se enxerga nada na estrada. Ela estava mais calma agora, depois de ter desabafado toda a sua história. Tinha lavado o rosto com a água que eu tinha, arrumado o cabelo como dava e estava tentando consertar os rasgos do vestido. Mas ainda tremia de vez em quando, sobressaltos de quem viveu um trauma recente. Miguel, disse ela, quebrando o silêncio, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você está sozinho? Um homem como você, trabalhador, bondoso. Por que não tem família? A pergunta me pegou de surpresa. Fazia tempo que ninguém me perguntava sobre minha vida pessoal. Tive família, respondi depois de um tempo. Tive uma esposa, Cleusa, era tudo para mim. O que aconteceu com ela? Morreu, câncer, faz 8 anos. Sinto muito. Vocês tinham filhos? Não conseguimos ter. Ela queria muito. Eu também, mas não veio e depois que ela morreu... Parei, sentindo a garganta apertar.
Depois que ela morreu, não quis mais saber de nada. Vendi tudo e virei andarilho da estrada. Isadora ficou em silêncio por um tempo, respeitando minha dor. Depois disse: deve ter sido um amor muito grande. Foi. Olhei para ela rapidamente. Ela me dizia que a gente tinha sorte porque a maioria das pessoas casa por conveniência, por pressão da família, por segurança. Mas a gente casou por amor mesmo. Amor de verdade, desses que a gente vê em filme. Como vocês se conheceram? Sorri lembrando. Numa festa junina em Anápolis. Eu tinha 25 anos, ela 23. Eu estava meio bêbado, tentando pescar argola, e não conseguia acertar nenhuma. Ela chegou do meu lado, pegou a argola da minha mão e acertou 3 seguidas. Eu fiquei encantado. E aí? Aí eu perguntei se ela queria dançar forró. Ela disse que dançava, mas que eu parecia estar muito bêbado para não pisar no pé dela. Eu respondi que se ela aguentasse 3 músicas sem reclamar, eu parava de beber na festa. E ela aguentou? Aguentou. E eu cumpri a promessa. Mas, tarde ela me disse que foi nesse momento que soube que eu era homem de palavra. Os primeiros pingos de chuva começaram a bater no para-brisa, grossos, pesados, fazendo aquele barulho que anuncia temporal. Conta mais, pediu Isadora. Namoramos 2 anos antes de casar. Cleusa era professora primária, eu já era caminhoneiro. No começo, a família dela não aprovava muito. Achavam que caminhoneiro não era profissão séria, que eu ia ser marido ausente. Mas ela me defendia, dizia que eu era trabalhador e honesto. A chuva intensificou. Liguei o limpador de para-brisa, mas a visibilidade estava ficando péssima. Diminuí a velocidade. E como foi o casamento de vocês? Simples. Na igreja do bairro onde ela morava, com a família e alguns amigos. Ela fez o próprio vestido, numa máquina de costura emprestada. Depois tivemos uma festa pequena no salão da igreja, com cerveja, refrigerante e uns salgadinhos que a mãe dela fez. Parece que foi lindo. Foi o dia mais feliz da minha vida. A voz me embargou um pouco. Ela estava tão bonita naquele vestido simples. Quando o padre perguntou se eu aceitava ela como esposa, eu quase gritei que sim. Um raio cortou o céu, seguido de um trovão que fez Isadora se assustar. A chuva virou temporal mesmo, batendo com força no teto do caminhão, criando um barulho ensurdecedor. Preciso parar, gritei por cima do barulho da chuva. Não, dá para continuar assim. Avistei uma placa indicando um posto de combustível a 2 quilômetros. Quando chegamos lá, vi que era um posto velho, meio abandonado, mas com uma área coberta onde dava para estacionar. Parei o caminhão embaixo da cobertura e desliguei o motor. O silêncio relativo, depois do barulho ensurdecedor da chuva na estrada, foi um alívio. Mas o temporal continuava forte lá fora e a estrutura velha do posto balançava com o vento. Vamos ter que esperar passar, disse. Tudo bem, respondeu Isadora. Pelo menos estamos protegidos. Foi então que vimos os faróis se aproximando. Um carro preto, modelo caro, diminuindo a velocidade perto do posto. Meu sangue gelou quando reconheci o tipo de veículo. Hilux preta, vidros escuros, antena de rádio. Carro de fazendeiro rico. Isadora, disse baixinho, se esconde aí atrás, no beliche. Por quê? Pode ser alguém procurando você. O carro parou na outra extremidade do posto. 2 figuras desceram. Um homem alto, de chapéu, e outro mais baixo, de boné. Mesmo com a chuva, dava para ver que tinha um jeito de capangas. Andaram na direção do nosso caminhão. Isadora se encolheu no beliche pequeno que ficava atrás dos bancos, cobrindo-se com uma lona que eu usava para proteger a carga. O coração dela devia estar disparado igual o meu. Os homens chegaram perto do caminhão. O mais alto bateu na janela do motorista. Abri um pouco o vidro. Boa noite, disse ele, a voz grossa, autoritária. Você viu alguma coisa estranha na estrada? Uma moça, talvez? Como assim estranha? Perguntei, tentando parecer natural.
Uma moça vestida de noiva fugiu de um casamento hoje em Jataí. A família está procurando, preocupada. Vestida de noiva? Fingi surpresa. Na estrada? Não vi nada, não, senhor. O homem me analisou com desconfiança. Depois deu uma volta ao redor do caminhão, olhando para todos os lados. Meu coração quase parou quando ele passou perto da janela do carona, onde Isadora tinha estado sentada minutos antes. Tem certeza? Insistiu ele. É importante. A família está oferecendo recompensa para quem trouxer informação. Não, tenho certeza. Se tivesse visto uma noiva na estrada, ia ter parado para ajudar. Ele ficou me encarando por um tempo que pareceu eterno. Depois fez sinal para o comparsa e os dois voltaram para o carro. Mas não foram embora. Ficaram parados ali, debaixo da chuva, como se estivessem esperando alguma coisa. Eles foram embora? Sussurrou Isadora lá de trás. Não, ainda estão aqui. Passaram-se uns 15 minutos. A chuva continuava forte e os homens continuavam no carro. Comecei a ficar nervoso. Será que desconfiaram de alguma coisa? Será que viram Isadora antes de ela se esconder? Foi quando o telefone de um deles tocou. Vi o homem atender, falar alguma coisa e depois desligar. Os dois subiram no carro e foram embora, deixando rastros de pneu na lama. Agora foram, disse, suspirando de alívio. Isadora saiu do esconderijo, pálida e tremendo. Eles não eram? Perguntou. Com certeza. Homens do seu pai ou do Rogério. Como nos acharam tão rápido? Devem ter pessoas procurando em todas as estradas. Olhei para ela. Isadora, você tem noção do que enfrentamos? Essa gente tem poder, tem dinheiro, tem influência. Não vão desistir fácil. Eu sei. A voz dela estava firme, apesar do medo. Mas não vou voltar. Não vou. A chuva começou a diminuir. Liguei o motor do caminhão. Então, vamos continuar. Mas agora temos que ser mais cuidadosos. Eles sabem que você está na estrada. Miguel, ela disse, me olhando nos olhos. Se você quiser desistir de me ajudar, eu entendo. Não quero que você se meta em problemas por minha causa. Olhei para aquela moça corajosa que tinha arriscado tudo pela liberdade e senti uma emoção que não sentia há anos. Proteção, vontade de lutar por alguém. Não vou desistir, disse. Vamos até o fim. E saímos de novo na estrada, molhada, com os perigos aumentando a cada quilômetro, mas também com a certeza de que estávamos fazendo a coisa certa. A chuva parou completamente quando chegamos nos arredores de Brasília, mas deixou o ar mais limpo e o cheiro de terra molhada, que sempre me lembrava da infância. Eram quase 6 da manhã, e o sol começava a pintar o céu de laranja no horizonte. Isadora tinha adormecido no banco do carona, exausta pela noite traumática. Olhando para ela dormindo, com o vestido de noiva amassado e o rosto ainda marcado pelas lágrimas secas, senti meu peito apertar de ternura. Parei num posto na entrada da cidade para abastecer e pensar no que fazer. Isadora acordou com o barulho da bomba de combustível. Onde estamos? Perguntou, esfregando os olhos. Brasília. Preciso entregar a carga, mas antes vamos resolver sua situação. Esses pés precisam de cuidado médico. Ela olhou para baixo, para os pés inchados e machucados. Não tenho dinheiro para médico, Miguel. Quem falou em dinheiro? Vamos num posto de saúde público. Paguei o combustível e voltei para a cabine. Além disso, você precisa de roupas. Não pode ficar andando vestida de noiva. Fomos primeiro a um hospital público na Asa Norte. Isadora ficou nervosa na recepção, com medo de ter que dar muitos dados pessoais, mas eu expliquei para a enfermeira que ela tinha sofrido um acidente na estrada. Não mentiu completamente. Enquanto esperávamos na fila, Isadora me contou mais sobre sua vida. Você disse que tentou estudar, lembrei. Que curso queria fazer? Enfermagem, respondeu, os olhos brilhando. Sempre quis ajudar. Pessoas.
Quando era pequena, cuidava dos bichos machucados que achava na fazenda. Meu pai dizia que era perda de tempo, que mulher não precisava estudar. Por que enfermagem? Porque enfermeira salva vidas. Porque cuida de quem está sofrendo. Ela me olhou. Como você está fazendo comigo? Um médico jovem atendeu Isadora, limpou os ferimentos, aplicou medicamento e fez curativos. Disse que em uma semana estaria tudo cicatrizado, mas recomendou repouso. Saímos do hospital com uma receita de analgésicos e antibióticos. Agora roupas, disse. Fomos a uma loja simples no centro da cidade. Comprei para Isadora 2 calças jeans, 3 blusas, roupas íntimas, um tênis e uma sandália. Ela protestou, disse que não podia aceitar tanta ajuda, mas eu insisti. Não é favor, disse. É investimento. Você vai me pagar tudo de volta quando se estabelecer na vida. No provador da loja, quando ela saiu vestida com calça jeans e blusa simples, parecia outra pessoa. Mais nova, mais livre, mais bonita. O vestido de noiva ficou numa sacola. E ela disse que queria guardar como lembrança do dia que mudou sua vida. E agora? Perguntou quando saímos da loja. Agora vamos achar um lugar para você ficar enquanto decide o que quer fazer. Miguel, eu estava pensando. Ela hesitou. Você disse que vive viajando, que não tem casa fixa. E se eu viajasse com você por um tempo, só até me organizar? A ideia me surpreendeu, mas também me animou. Fazia anos que não tinha companhia nas viagens. Você tem certeza? Vida de caminhoneiro é dura. Estrada, calor, cansaço. Prefiro isso a qualquer coisa que me esperava em Jataí. Então está decidido. Você vem comigo. Fomos a uma loja de departamentos e compramos alguns itens para adaptar a cabine. Um colchãozinho extra, lençóis, uma cortininha para dar privacidade. Isadora insistiu em ajudar com tudo, organizando o espaço pequeno com a eficiência de quem sempre foi responsável pelos afazeres domésticos. Você sabe cozinhar? Perguntei. Sei. Desde os 12 anos que cozinho para a família inteira. Por quê? Porque vamos economizar muito dinheiro. Em vez de comer em restaurantes caros, podemos comprar comida e você cozinha no fogareiro portátil que tenho. Os olhos dela brilharam de animação. Posso fazer isso sim. Vou cuidar de você direito, Miguel. Não precisa cuidar de mim. Somos parceiros agora. Cada um cuida do outro. Depois de organizar tudo, fomos entregar a carga de soja num armazém em Taguatinga. Isadora ficou impressionada com a rapidez que eu descarreguei as 28 toneladas com a ajuda da empilhadeira do local. Como você consegue dirigir uma coisa tão grande? Perguntou. Prática. 23 anos fazendo isso. Terminei a conferência da nota fiscal. Quer aprender? Aprender a dirigir caminhão? Os olhos dela se arregalaram. Por que não? Pode ser útil e vai te dar mais uma profissão. Mulher pode ser caminhoneira? Claro que pode. Conheço várias. Inclusive uma que trabalha com o marido, igual nós vamos fazer. Ela ficou vermelha quando eu disse isso. E eu percebi que tinha falado sem pensar. Não éramos marido e mulher. Éramos apenas 2 fugitivos tentando recomeçar a vida. Desculpa, disse. Não quis dizer... Eu entendi. Ela sorriu. E gostei da ideia. Pegamos uma nova carga, material de construção para ser entregue em Goiânia. A ironia não passou despercebida para nenhum de nós. Estávamos voltando para a região onde tudo começou. Não tem problema voltar para perto de Jataí? Perguntei. Goiânia é longe de Jataí. E além do mais, eles nunca vão imaginar que eu voltaria para a região. Durante a viagem de volta, Isadora me fez milhares de perguntas sobre o caminhão, sobre as estradas, sobre os lugares por onde eu tinha passado. Tinha uma curiosidade infantil que me fazia lembrar por que valia a pena viver. Qual foi a viagem mais bonita que você já fez? Perguntou. Uma vez levei uma carga do Rio Grande do Sul até o Amazonas. Atravessei o país inteiro.
Vi o pôr do sol na Lagoa dos Patos, as serras do Rio Grande, os campos do Pantanal, a floresta amazônica. Foram 15 dias de viagem e cada dia era uma paisagem diferente. Deve ter sido incrível. Foi. Mas sabe qual foi a parte mais triste? O quê? Não ter ninguém para dividir aquela beleza. Olhei para ela. A gente pode ver a coisa mais linda do mundo, mas se não tem ninguém para contar, é como se não tivesse acontecido. Agora você tem, disse ela baixinho. Eu sorri. Agora eu tenho. Paramos para dormir num posto em Itumbiara. Isadora insistiu em fazer janta no fogareiro. Arroz, feijão, ovo frito e salada de tomate. Comida simples, mas feita com carinho. Fazia 8 anos que ninguém cozinhava. Para mim. Está gostoso? Perguntou ansiosa. Está perfeito. E estava mesmo. Não só a comida, mas aquele momento. Jantar com companhia, conversar sobre o dia, ter alguém se preocupando se eu estava satisfeito. Depois de comer, ficamos conversando na cabine até tarde. Ela me contou sobre seus sonhos. Queria estudar, queria ser independente, queria conhecer o mar. Eu contei sobre os lugares que tinha conhecido, sobre as pessoas que tinha encontrado na estrada, sobre a saudade que sentia da Cleusa, mas também sobre como estava bem por ter encontrado Isadora. Miguel, disse ela antes de dormirmos, obrigada por me salvar. Você não foi salva, você se salvou. Eu só dei uma carona. Não foi só uma carona, você me devolveu a esperança. Dormimos em beliches separados, mas senti que não estava mais sozinho. Pela primeira vez em 8 anos, dormi sem pesadelos. 3 meses se passaram desde aquela madrugada na BR-060. 3 meses viajando juntos, conhecendo o Brasil, dividindo alegrias e dificuldades. Isadora aprendeu a dirigir o caminhão, se matriculou num curso de enfermagem à distância e aos poucos foi perdendo o medo de ser livre. Entregamos cargas em 16 estados. Ela viu o mar pela primeira vez em Salvador, chorou de emoção ao pisar na areia de Copacabana, se maravilhou com as cataratas do Iguaçu, dormiu ouvindo o barulho da floresta amazônica. A cada lugar novo, seus olhos brilhavam mais, seu sorriso ficava mais largo, sua confiança crescia. Não tivemos mais notícias dos homens que nos procuraram naquela noite de tempestade. Ou desistiram, ou estavam procurando em outros lugares. Isadora mudou o cabelo, escureceu a cor, cortou bem curto. Também passou a usar óculos de grau, que precisava mesmo, mas nunca tinha tido permissão para comprar. Estava irreconhecível. Uma tarde, estávamos parados num posto em Cuiabá quando ela recebeu uma ligação no celular que tinha comprado. Era de uma amiga de infância que tinha conseguido o número não sei como. Isadora, é você mesmo? Ouvi a voz do outro lado. Oi, Fernanda. Sou eu. Meu Deus, menina, todo mundo está procurando você. Sua família está desesperada. Como eles estão? Perguntou Isadora, e percebi pela voz que ela estava emocionada. Seu pai está furioso. Diz que quando te achar, vai te trancar até você entender que lugar de mulher é em casa. O Rogério cancelou o casamento, óbvio, mas está dizendo que ainda vai te encontrar. E minha mãe? Sua mãe? A amiga hesitou. Sua mãe está diferente, Isadora. Desde que você fugiu, ela mudou. Parou de falar com seu pai, não está mais cozinhando para ele. Ontem ouvi ela contar para minha mãe que você foi corajosa, que fez o que ela nunca teve coragem de fazer. Isadora começou a chorar, lágrimas de alívio, de saudade, de amor. Fernanda, diz para minha mãe que eu estou bem, que sou feliz, que ela não precisa se preocupar. Mas onde você está? O que está fazendo? Estou vivendo. Pela primeira vez na vida, estou realmente vivendo. Quando desligou o telefone, Isadora veio me abraçar. Senti o cheiro do cabelo dela, o calor do corpo pequeno contra o meu peito largo.
E nesse momento entendi que o que sentia por ela tinha mudado. Não era mais só proteção, não era mais só companheirismo, era amor. Você está bem? Perguntei. Estou. É difícil saber que minha família sofre, mas ao mesmo tempo... Ela me olhou. Ao mesmo tempo, sei que tomei a decisão certa. Sem arrependimentos? Nenhum. Ela sorriu. Miguel, posso te contar uma coisa? Claro. Esses 3 meses foram os melhores da minha vida. Não só porque sou livre, mas porque... Ela parou, ficou vermelha. Por que o quê? Porque estou apaixonada. Meu coração disparou. Por quem? Perguntei, embora soubesse a resposta. Por você, seu bobo. Ela riu. Por esse homem gentil que me salvou, que me ensinou a ser forte, que me mostra o mundo todo dia. Segurei o rosto dela entre as mãos. Isadora, você tem certeza do que está sentindo? Não é gratidão, não é carência. Tenho certeza. Sei a diferença entre gratidão e amor. Os olhos verdes brilhavam. E você? Sente alguma coisa por mim? Sinto. Admiti finalmente. Estou apaixonado por você desde a 2ª semana de viagem. Mas tenho medo. Medo de quê? Medo de você ser jovem demais, de estar confundindo liberdade com amor. Medo de estar aproveitando da sua vulnerabilidade. Miguel, olha para mim. Ela falou sério. Eu não sou mais aquela moça desesperada que você encontrou na estrada. Sou uma mulher que sabe o que quer. E eu quero você. Nos beijamos ali mesmo, no meio do pátio do posto, com caminhoneiros passando e buzinando. Foi um beijo longo, doce, cheio de promessas. Quando nos separamos, eu sabia que minha vida tinha mudado para sempre, de novo. 2 semanas depois, paramos numa cidade pequena no interior de Goiás, chamada Alto Paraíso. Era um lugar simples, bonito, cercado de cerrado e cachoeiras. Alugamos uma casa pequena com 2 quartos, quintal e uma vista linda das montanhas. E se a gente ficasse aqui por um tempo? Sugeriu Isadora. Você pode trabalhar com fretes regionais, eu posso começar a estagiar num posto de saúde, podemos ter uma vida normal. Você não vai sentir falta das viagens? Vou, mas também quero construir uma base, um lar. Ela segurou minha mão. Quero casar com você, Miguel, de verdade, por amor, por escolha. Tem certeza? Absoluta. Mas dessa vez quero usar um vestido que eu mesmo escolhi, numa igreja que eu mesmo escolhi, com as pessoas que eu amo de verdade. 6 meses depois, casamos na igreja pequena de Alto Paraíso. Isadora usou um vestido simples, branco, que ela mesma comprou numa loja da cidade. Eu usei o terno que comprei especialmente para a ocasião. Não tinha muitos convidados. Alguns vizinhos que fizemos amigos, um casal de caminhoneiros que conheci. Nas viagens, a dona do posto de saúde onde Isadora começou a estagiar. Mas tinha uma convidada especial, a mãe de Isadora. Dona Conceição apareceu de surpresa na véspera do casamento, dirigindo um carro velho, sozinha. Disse que tinha se separado do marido, que estava morando com a irmã em Goiânia, que tinha conseguido nosso endereço através de muito esforço. Vim pedir perdão, disse ela, chorando e abraçando a filha. E vim ver minha menina casar por amor. Foi o casamento mais emocionante da minha vida. Quando o padre perguntou se eu aceitava Isadora como esposa, eu não quase gritei que sim, igual tinha feito com Cleusa. Eu gritei mesmo, alto, fazendo a igreja inteira rir e aplaudir. Na festa pequena que fizemos em casa, Isadora dançou comigo, a mesma música que eu tinha dançado com Cleusa na festa junina, onde nos conhecemos. Mas não senti culpa, não senti que estava traindo a memória dela, senti que estava começando um novo capítulo da minha vida, com a bênção de quem já se foi. Você me fez acreditar no amor de novo, disse para Isadora quando dançávamos. Você me ensinou o que é ser livre, respondeu ela. E me mostrou que liberdade e amor podem andar juntos. Hoje, 2 anos depois, ainda moramos em Alto Paraíso.
Isadora se formou técnica em enfermagem e trabalha no posto de saúde da cidade. Eu trabalho com fretes regionais, durmo em casa, toda noite acordo com café quentinho e beijo de bom dia. Temos planos de adotar uma criança. Isadora diz que quer dar a uma criança órfã o amor e a liberdade que ela mesma só conheceu aos 22 anos. Eu concordo completamente. Às vezes, quando estou dirigindo pelas estradas da região, lembro daquela madrugada na BR-060. Lembro da figura desesperada correndo vestida de noiva, dos pés sangrando, dos olhos cheios de medo. E então olho pelo retrovisor e vejo nossa casa ao longe, com Isadora no quintal regando as flores que plantou. Entendo agora que aquela noite não foi só sobre salvar alguém, foi sobre salvar a nós dois. Ela se salvou da prisão de um casamento forçado, e eu me salvei da prisão da solidão. Às vezes, ela ainda guarda o vestido de noiva sujo e rasgado no armário. Diz que é para lembrar de onde veio, mas principalmente para lembrar que quando a gente quer muito ser livre, não existe medo que impeça, não existe tradição que prenda, não existe força que seja maior que a coragem de dizer não. E eu guardo comigo a certeza de que encontrar Isadora naquela madrugada não foi coincidência. Foi o destino me dando uma segunda chance de ser feliz, de cuidar de alguém, de sentir que minha vida tinha propósito. Ontem ela chegou do trabalho com os olhos brilhando e uma notícia que mudou tudo de novo. Miguel, disse segurando minhas mãos, estou grávida. Senti o mundo parar por um instante. Depois, uma alegria imensa tomou conta do meu peito. Segurei ela no colo e rodei pela casa, os dois rindo igual criança. Tem certeza? Perguntei. Absoluta. Fiz 3 testes. Nosso filho vem aí. Nosso filho. Uma criança que vai nascer livre, amada, desejada. Uma criança que nunca vai saber o que é ser tratada como propriedade, que vai crescer sabendo que pode escolher seu próprio destino. Como você está se sentindo? Perguntei. Feliz. Muito feliz. Ela me abraçou forte. Esse bebê foi gerado no amor, Miguel. No amor verdadeiro, na liberdade verdadeira. Agora, enquanto escrevo essa história numa noite quente de dezembro, Isadora dorme ao meu lado com a mão na barriga que já começa a crescer. Daqui a 7 meses, nossa vida vai mudar de novo. Vamos ser 3. Penso em como a vida é imprevisível. Há 3 anos, eu era um homem acabado, sem esperança, sobrevivendo na estrada porque não sabia fazer outra coisa. Isadora era uma prisioneira, preparada para ser vendida como gado. Hoje somos uma família. Amamos, somos amados, construímos nosso próprio futuro. A estrada ainda me chama às vezes. Quando pego um frete para a cidade distante, sinto a nostalgia dos tempos em que era só eu e o caminhão. Mas agora sempre volto para casa. Sempre volto para onde está meu coração. Porque descobri que liberdade não é só poder ir embora. Liberdade é também poder ficar quando se quer ficar. Poder escolher por quem lutar. Poder decidir o que é importante na vida. E o que é importante na minha vida tem nome. Isadora. E logo vai ter outro nome também, do bebê que está chegando. Se alguém um dia me perguntar qual foi o melhor frete que já carreguei, vou responder sem hesitar. Foi uma noiva fugitiva que encontrei numa madrugada de março, correndo descalça na BR-060. Carreguei ela por 3 meses nas estradas do Brasil. E ela carregou meu coração para longe da solidão. Foi o frete mais valioso da minha vida. E o único que nunca vou querer entregar. Hoje, 5 anos depois daquele encontro na estrada, Miguel e Isadora vivem felizes em Alto Paraíso com seus 2 filhos. João Miguel, de 4 anos, e Ana Cleusa, de 2. Miguel ainda trabalha como caminhoneiro, mas agora só faz fretes regionais, sempre voltando para casa no mesmo dia. Isadora se formou enfermeira e coordena o posto de saúde da cidade.
Dona Conceição mora numa casinha nos fundos da propriedade do casal, ajudando a cuidar dos netos e descobrindo aos 60 anos o que é ser realmente feliz. Nunca mais voltou para Jataí. João Batista tentou por anos encontrar a filha, mas desistiu quando soube que ela tinha se casado e constituído família. Rogério Mendes se casou com outra jovem em arranjo similar, mas a nova esposa também fugiu 6 meses depois do casamento. O vestido de noiva sujo e rasgado ainda está guardado no armário de Isadora, agora como relíquia de uma história, de coragem e renascimento. Às vezes, nos aniversários de casamento, ela o mostra para os filhos e conta como conheceu o pai deles numa noite em que decidiu que preferia morrer livre a viver prisioneira. E Miguel, sempre que passa pela BR-060, diminui a velocidade naquele trecho onde tudo começou, sussurra uma oração de gratidão e sorri pensando em como o destino às vezes se veste de noiva e aparece correndo na madrugada quando a gente menos espera.